Vamos continuar a dar o nosso tema geral, como os anjos ajudam a igreja a cumprir a sua missão. Isto é o tema geral e, em particular, nós vamos hoje dar este ponto. Os santos anjos auxiliam a igreja na sua ação santificadora. A semana passada vimos como os anjos auxiliam a igreja na sua ação profética. Hoje é a sua ação santificadora. E vamos começar com a leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18 a 20. Cristo é o princípio, o primogênito dos mortos, pois devia ter em tudo a primazia, porque foi do agrado de Deus que nele residisse toda a plenitude, e por ele fossem reconciliadas consigo todas as criaturas, pacificando pelo sangue da sua cruz, tanto as da terra como as do céu. Este texto enaltece a obra da redenção que Jesus operou em nosso favor. E podemos dizer que com a morte e ressurreição de Jesus começam os novos tempos, uma nova ordem. A ordem primitiva da criação foi destruída pelo pecado original e as suas consequências. E Jesus substitui a ordem da criação pela ordem da graça. E neste tempo da ordem da graça, o Senhor entregou à sua igreja todos os méritos da sua vida entre nós, da sua pregação, porque também da pregação brotam tantas graças redentoras. A palavra de Jesus nos redime. Também a sua paixão, morte e ressurreição e subida aos céus, todos os méritos de toda a vida terrena, o Senhor entregou à sua igreja, e quem administra as graças desses méritos são aqueles que ele pôs à frente da sua igreja, que são os apóstolos e os seus legítimos sucessores, tendo Pedro como primeiro, como cabeça da igreja, como vigário de Cristo. E o autor aos Hebreus, no capítulo 2, diz-nos o seguinte: não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo vindouro de que falamos. Este mundo vindouro que falamos é esta nova ordem da graça que vai dar frutos até que o Senhor venha. O princípio desta nova ordem é o Pentecostes, quando a igreja veio à luz. A partir do Pentecostes, a igreja, pela palavra, anuncia a boa nova, e pela celebração dos sacramentos, santifica aqueles que ouvem. E a administração, tanto da palavra como dos sacramentos, Deus não confiou aos anjos. Na semana passada, nós vimos, por exemplo, naquele exemplo da família de Cornélio, o anjo mostrou a Cornélio o caminho, como devia achar Pedro, mas quem anunciou a boa nova foi Pedro. Quem administrou os sacramentos do batismo e do crisma foi Pedro, não foi o anjo. O anjo ajudou a Cornélio que chegasse a Pedro, mas o resto
foi Pedro quem realizou. Por isso, diz a carta aos Hebreus, a administração da graça deste mundo novo, desta nova ordem, Deus não entregou aos anjos, mas entregou a nós. Contudo, os anjos também são membros da igreja. Eles conosco formam o corpo místico de Jesus Cristo. Se nós dizemos Jesus é nosso Senhor, os anjos também dizem Jesus é nosso Senhor. Por isso, vocês vejam os anjos no seu lugar e nós no nosso, vemos que existe uma união e uma colaboração íntima. Por quê? Também diz-nos a carta aos Hebreus que todos os anjos são espíritos ao serviço de Deus. Portanto, todos os santos anjos são de Deus, estão ao serviço de Deus. Deus criou os anjos para ele. Mas Deus os envia a nós com um serviço, com uma missão de ajudar-nos a chegar àquele lugar que Deus preparou para nós. E nós precisamos da sua ajuda, porquê? Porque a nossa vida aqui neste mundo é um combate. Combate contra quê? Com os anjos caídos. Sozinhos, combatendo os anjos caídos, não somos capazes. Mas nós com os santos anjos, sim. E se realmente Deus confia missões aos anjos em nosso favor, em nosso proveito, significa que eles participam da única mediação de Jesus Cristo. Eu vou explicar usando a ideia do Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, que o próprio Catecismo da Igreja Católica, no número 970, explica. Portanto, eu vou-vos transmitir a ideia. Cristo, diz a Sagrada Escritura, é o único medianeiro entre Deus e os homens. Ele próprio disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso, Cristo é o único mediador da nova aliança. Foi ele que morreu na cruz por nós todos. Não há outro redentor. Agora, entre Jesus e nós, há muitos meios que Jesus utiliza para nos tocar o coração. Por exemplo, quantas e quantas vezes Jesus serve-se de nós para falar ao coração a uma outra pessoa. E a nossa palavra toca. Porquê? Porque Deus fala através de nós. Outra coisa, nós também temos a ajuda dos santos da nossa devoção. Eles também fazem, aqueles santos que nós temos mais devoção, faz parte da nossa família espiritual. Vou-vos dar um exemplo, e desculpem de eu usar-me como exemplo, mas é para vocês saberem. Dentro dos santos, eu tenho um carinho especial por Santo Cura de Ars. A sua vida foi sempre uma inspiração minha. E também Santa Filomena, que era irmã espiritual do Santo Cura de Ars. Ele promoveu muita devoção a Santa Filomena. E vários milagres que ele fez através da relíquia dela. E na minha vida espiritual, realmente eu tenho um carinho por estes dois santos. Portanto, eu tenho a certeza que eles intercedem por mim com aquelas graças
que sempre lhes peço. Por isso, eu tenho a certeza que Santo Cura de Ars e de Santa Filomena são ponte entre mim e o coração de Jesus. Por exemplo, todos os dias eu rezo às almas do purgatório. E tenho a certeza que elas agradecem intercedendo por mim. Portanto, as almas do purgatório também são ponte entre mim e Jesus. Na minha vida espiritual, também tenho um lugar especialíssimo, especialíssimo. Nossa Senhora, o coração de Nossa Senhora. Para mim, a invocação do coração de Maria é o resumo de todas as invocações. O coração da mãe abrange tudo. E quantas vezes ela me tem valido. Por isso, também a Mãe do Céu é a ponte que me liga a Jesus. E não é segredo nenhum para vós como o meu anjo da guarda me ajuda, os nossos anjos protetores. E vocês reparem, todo este mundo sobrenatural o Senhor colocou à nossa disposição. E todos eles são medianeiros entre nós e Jesus Cristo. Portanto, eu sirvo-me destes, entre aspas, padrinhos, e eles intercedem por mim e alcançam as graças que eu preciso. Posso não ter aquilo que eu peço, mas tenho aquilo que eu preciso. Isso é muito importante. Por isso, assim como os santos, os anjos e as almas do purgatório e os santos são participantes da única mediação de Jesus Cristo. Da mesma maneira, vou dar outro exemplo que o Concílio Vaticano II dá. O sacerdócio de Cristo é um só. Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança. Todos nós que estamos aqui, todos, pelo nosso batismo, participamos do sacerdócio comum de Jesus. Portanto, nós podemos, pela nossa oração, unir-nos à oração de Jesus Cristo para alcançar graças para os nossos irmãos e irmãs. Nós podemos, através dos nossos sacrifícios reparadores, ajudar Jesus a salvar almas. Em caso de emergência, perigo de vida, todos nós podemos batizar. Porquê? Porque possuímos o sacerdócio comum de Cristo. Eu sou batizado como vocês, mas pelo sacramento da ordem eu participo de outra maneira do sacerdócio de Cristo. Participo do sacerdócio ministerial. Pelo sacramento da ordem, as minhas mãos foram ungidas e eu posso agir em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor, eu posso batizar como vocês todos. Posso batizar em caso de emergência e como posso batizar a todos os momentos quando se pede legitimamente à Igreja o batismo. Posso perdoar os pecados pela força do sacramento da ordem, celebrar a Santa Missa. Posso também presidir aos matrimónios. Posso também dar a unção dos doentes. Os únicos sacramentos que eu nunca posso dar é o sacramento da ordem e o sacramento do crisma só posso dar com uma autorização especialíssima do bispo. Mas, normalmente, eu não posso crismar. Portanto, vocês vejam, todos nós participamos do único sacerdote Jesus, vós
de uma maneira, eu de outra. Mas é o mesmo sacerdócio. Por isso, todos nós, à nossa maneira, participamos da única mediação de Nosso Senhor. E o novo catecismo termina esta explicação com estas palavras: toda a vida da Igreja beneficia a ajuda poderosa dos santos anjos. Podemos ter a certeza que quando estamos, por exemplo, numa oração, quando estamos na missa, quando estamos num funeral, quando estamos num matrimónio, nós podemos ter a certeza absoluta que os santos anjos estão presentes. E é interessante que há determinados momentos em que mesmo os santos anjos são invocados. Por exemplo, no funeral, quando a gente termina de incensar o caixão e pôr água benta, depois da comunhão, quando a gente faz esse ritual, que chama-se o rito da despedida. Depois do rito da despedida, nós rezamos o responsório. E o responsório tem este refrão: vindo ao seu encontro, anjos do Senhor, recebei a sua alma, levai à presença do Senhor. Portanto, vocês vejam como nas Ezequias a Igreja invoca os santos anjos para ir ao encontro da alma daquele defunto e que os leve à presença do Senhor. E também a liturgia da Igreja honra os santos arcanjos no dia 29 de setembro, honra os anjos da guarda no dia 2 de outubro, e nós portugueses temos ainda o privilégio de honrar o anjo de Portugal no dia 10 de junho. Por isso vocês vejam como a Santa Igreja está tão unida aos anjos e os anjos unidos à Igreja. E nós podemos fazer esta pergunta: será que além do nosso anjo da guarda, nós temos outros anjos protetores? Temos. Na Sagrada Escritura, no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, fala-se dos anjos protetores da Pérsia, os anjos protetores dos gregos, e também fala de São Miguel, o guarda do teu povo. São Miguel é o anjo protetor dos judeus. Com a vinda de Jesus Cristo, quando ele substituiu a antiga aliança pela nova aliança, quando substituiu a sinagoga judaica pela igreja, a igreja tomou como seu protetor universal o arcanjo São Miguel. Isto não quer dizer que São Miguel deixou de ser o guardião do povo judeu. Eu não creio. Ele continua a proteger este povo. Mas a sua ação agora, além de proteger uma nação, também se alarga o seu auxílio a todos os cristãos, a todos os discípulos de Cristo, estejam eles onde estiverem. Por isso, o guardião da Igreja Universal de Cristo é São Miguel. Também temos os anjos protetores das nações. Cada nação que é fundada, Deus destina-lhes um anjo para a sua proteção. E São Francisco Xavier dá-nos um lindo, lindo testemunho que eu vou-vos ler, porque eu não sei explicar com palavras minhas a beleza das afirmações deste grande, grande, grande
apóstolo das Índias, São Francisco Xavier, ele diz-nos o seguinte, portanto, ele está a falar aos seus irmãos de Goa sobre o seu projeto de ir evangelizar o Japão. E ele escreveu o seguinte: vivo com a enorme esperança de que Deus me concederá a graça da conversão deste país, porque desconfiando de mim mesmo, pus toda a minha confiança em Jesus, na Santíssima Virgem sua mãe e nos 9 coros dos anjos, de entre os quais escolhi como protetor e príncipe e campeão da Igreja Militante São Miguel. Muito espero deste arcanjo, a cujo particular desvelo foi confiado este grande reino do Japão. Todos os dias a ele me encomendo, de modo particular, assim como a todos os anjos da guarda dos japoneses. Portanto, já estamos com 2 anjos protetores. O anjo da Igreja Universal São Miguel, o anjo do país. Também nós temos outro testemunho, os anjos das dioceses e das casas de Deus. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, diz que as mulheres tenham a cabeça coberta em atenção aos anjos. Que anjos? É os anjos da guarda das casas de Deus. E São João Crisóstomo e Orígenes falam, dão testemunho que cada diocese tem um anjo. Por isso vocês vejam, recapitulando, o anjo da Igreja Universal, o anjo do país, o anjo da nossa diocese, o anjo das casas de Deus, ou por exemplo, o anjo da nossa paróquia, ou se a gente vai a alguma capela que tenha o Santíssimo, aquela capela, naquela comunidade, tem um anjo protetor. Também São Francisco de Sales, no seu livro Introdução à Vida Devota, ele aconselha-nos muito que tenhamos uma devoção habitual aos santos anjos, reverenciai o anjo da vossa diocese. Portanto, vocês vejam, São Francisco de Sales recomenda-nos isto, reverenciai o anjo da vossa diocese. E também os anjos protetores das paróquias. Na vida do Santo Cúria de Arce, quando ele se aproximava da sua freguesia de Arce, que era uma pequena aldeia, ele baixou do burrinho e quando avistou a igreja, ele saudou o anjo protetor da sua nova paróquia e confiou-se aos anjos da guarda dos seus futuros paroquianos. Por isso vocês vejam, anjo da Igreja Universal, anjo da nação, anjo da diocese, anjo da nossa paróquia. Todos estes anjos estão à nossa disposição e devemos invocá-los. Devemos invocá-los. E até nós podemos pôr esta pergunta, esta questão: o que é que eu tenho feito com o anjo da minha paróquia? Às vezes a gente sabe que existem problemas, tensões. Para esses problemas, estas tensões, temos que invocar o auxílio do anjo da nossa paróquia. Olhai que eu todos os dias, quando dou a bênção do Santíssimo Sacramento, eu rezo antes da bênção ao anjo protetor da minha paróquia. E também da paróquia vizinha que eu dou assistência. Eu tenho a certeza
que o anjo dá-nos aquelas graças que a gente precisa. Mais vale uma Ave Maria ao anjo protetor da nossa paróquia do que a gente estar a falar, aquela fez isto, aquela fez aquilo. A gente não está a resolver nada. O anjo da nossa paróquia, ele precisa que a gente o invoque mais vezes para aumentar a sua força. Porque ele está à nossa disposição, a gente não pede nada, ele também fica à nossa espera. E é importante nós termos a consciência disto, que os santos anjos participam no sacrifício do louvor da Igreja. O que é o sacrifício do louvor da Igreja? É a liturgia das horas. A liturgia das horas é a oração pública da Igreja, não é uma devoção. Olhai, o Terço das Lágrimas, ou, por exemplo, o Terço das Santas Chagas. Isto são devoções. Mas a liturgia das horas é a oração pública da Igreja. Onde está o Santo Padre, onde estão os bispos, onde estão os sacerdotes, onde estão os diáconos, onde estão as almas consagradas, religiosos, religiosas, leigos consagrados. Nós todos rezamos a mesma liturgia daquele dia. Portanto, do mundo inteiro sobe ao céu um louvor perene. Onde um sacerdote reza a liturgia das horas, toda a igreja está com ele a rezar. E é importante sabermos que os santos anjos também estão presentes quando rezamos a liturgia das horas. E a liturgia das horas é um complemento da liturgia dos sacramentos. A liturgia dos sacramentos é uma liturgia solene. Através dos sacramentos recebemos a vida divina. Nós já vimos noutras catequeses passadas, também à volta dos sacrários. À volta dos sacrários estão anjos a adorar e a fazer companhia ao Senhor quando nós deixamos os sacrários abandonados. Mas eles estão presentes de uma maneira muito especial quando celebramos, por exemplo, a Santa Missa. Nós temos vários testemunhos de alguns santos de como os anjos participam da Santa Missa. Há um exemplo que eu gosto muito, 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 e que é tirado daquele livro, O Padre Pio e os Anjos. A beata Ângela de Foligno, ela viu assim os anjos a participar na Santa Missa. Eu via Jesus descer dos céus, cercado de inumeráveis cortes flamejantes, de tal modo que, se não soubesse que Deus faz tudo por medida, acreditaria não haver contra para tais esplendores. Tamanho era o número que a vista e o espírito desnorteavam. A tal ponto era enchente de luz o que nós chamamos comprimento, largura e profundidade. O abismo parecia ter tantas essas dimensões para mais se alargar até ao infinito. Vocês vejam, aquilo que ela fala, a gente até não consegue compreender. Tantos anjos, miríades, miríades, legiões de anjos que acompanham Nosso Senhor. E por isso, vocês vejam, a igreja, ao mesmo tempo que prega, ela celebra.
E todas as riquezas da nossa fé, todo o tesouro de graça que está contido no credo, tudo recebemos através das celebrações dos sacramentos e que os santos anjos também participam. Também participam. E vimos neste exemplo de hoje que são tantos os anjos que acompanham Jesus do céu à terra que Beata Ângela de Foligno nem era capaz de compreender estes inúmeros anjos que acompanhavam Nosso Senhor. E, portanto, ao lado desta celebração pública, há, como já disse, a liturgia das horas, que é chamado o sacrifício de louvor. E qual é a importância desta? A liturgia das horas pega os salmos. Os salmos já vêm do Antigo Testamento. O que é os salmos? São orações que o Espírito Santo inspirou e os salmos se baseiam em diversas experiências da vida. Por exemplo, há salmos que suplica num tempo de doença, outros salmos se suplica no tempo em que a pessoa é perseguida e caluniada, outros salmos no tempo em que a gente está caído no pecado. Também há outros salmos que são puros louvores a Deus pelo bem que recebemos. Há salmos de ação de graças. Por isso, o Espírito Santo inspirou essas orações. Para quê? Para que nós, quando estivermos numa secura, numa aridez espiritual, possamos recorrer aos salmos para que a nossa oração suba ao céu. E Deus gosta tanto dos salmos que Jesus, na última ceia, rezou os salmos antes de ir para o Jardim das Oliveiras. E vemos que o Concílio Vaticano II, ele explicou a liturgia das horas da seguinte maneira: a oração pública da Igreja, na qual os fiéis, clérigos, religiosos e leigos exercem o sacerdócio real dos batizados, celebrada segundo a forma aprovada pela Igreja, a liturgia das horas é verdadeiramente a voz da própria esposa que fala com o esposo. Mais ainda, é a oração que Cristo, unido ao seu corpo, eleva ao Pai. E vemos que há numerosos testemunhos de como os santos anjos participam nesta liturgia. Por exemplo, eu só vou-vos dar um ou outro exemplo, tá? Porque eu tenho aqui nas folhas bastantes coisas e que vocês podem ler. Mas só vou dar um ou outro exemplo. Santa Matilde. Ela viu claramente como os anjos assistem ao cumprimento destas ações. Quando alguém lê os salmos ou outras passagens da Bíblia, quando se ocupa uma pessoa em fazer qualquer ação boa, os anjos estão presentes. Isto é um testemunho de Santa Matilde. E São Francisco de Sales, perdão, estou mentindo, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele tinha uma grande devoção aos santos anjos, em particular a São Miguel
foi ele que começou a Quaresma de São Miguel. São 40 dias de oração em honra de São Miguel, acompanhadas com jejuns, que vai desde a Assunção de Nossa Senhora até ao dia 29 de setembro. Portanto, foi ele que começou esta prática de piedade. E quando ele estava no Monte Alverne, quando ele estava neste monte, talvez a fazer uma das quaresmas de São Miguel, veio um serafim e imprimiu no corpo de São Francisco de Assis as chagas de Cristo. E também São Francisco de Assis, ele dizia aos seus irmãos em religião que quando eles cantavam em coro, eles cantavam na presença dos anjos. E por isso ele queria que o maior número de irmãos, maior número de frades estivesse presente entoando os salmos. Vejam como realmente os santos anjos querem participar nos nossos atos de piedade. E quando nós os convidamos, quando nós lhes pedimos, completai tudo que me falta em perfeição, podem ter a certeza que eles fazem. Eles levam muito, muito, muito a sério o que nós lhe pedimos. Mais a sério do que nós. Às vezes nós pedimos por rotina, mas para o anjo não, é como se fosse a primeira vez. E eles completam. A gente está distraído, eles estão mais atentos, a gente está mornos, eles estão quentes. A gente está distraído, eles estão com atenção. E nós só temos é que a ganhar. Não se esqueçam disto, nunca se esqueçam disto. O anjo em Fátima disse aos pastorinhos: rezai comigo. O anjo quis que os pastorinhos rezassem com ele. Agora é a nossa vez. Não é o anjo que vai nos convidar, reza comigo, não. Somos nós que vamos convidar os santos anjos a rezarem comigo, conosco, a participarem na Santa Missa. Eu volto a repetir, não se esqueçam de convidar os anjos da guarda dos vossos familiares, de todas aquelas pessoas que por vezes deixaram a prática religiosa. Olhai que os seus anjos vêm à missa conosco de boa vontade se a gente pedir. Por isso, não se esqueçam que em todas as ações litúrgicas, como também na oração que fazemos, os anjos estão presentes. Por isso, tendo maior consciência que além do nosso anjo da guarda, temos muitos anjos protetores. O que é que nós temos feito com esses anjos protetores? E como é que nós temos convidado o nosso anjo da guarda e os anjos da guarda das outras pessoas a participarem da nossa vida de piedade? Não se esqueçam que eles também são membros da Santa Igreja conosco. Não é um grupo à parte, não. Eles são um conosco, formamos um só corpo místico de Cristo. Por isso, com todos os anjos, especialmente os nossos anjos da guarda e os nossos anjos protetores, adoremos o Deus 3 vezes santo. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas.